Olá pessoal, sou Franca Thaís do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa um like, porque o like é muito importante para a ascensão do canal, a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube. E hoje eu vou falar novamente do Manifesto Comunista, dos 10 pontos que Karl Marx, né, pregava no manifesto. O manifesto foi publicado em fevereiro, já falei para vocês, mas é bom sempre lembrar, em fevereiro de 1848, tá? E pregava o quê? Né? Os 10 pontos. Vamos lá. E aí vocês vejam se Marx é o demônio que todo mundo prega, né? A expropriação da propriedade fundiária e o emprego de renda da terra para as despesas do Estado, né? O Estado que financiaria tudo, tá? Segundo, imposto fortemente progressivo. Para quem? Para quem não paga nada. Por exemplo, rentista no Brasil não paga nada. Abolição do direito de herança, tá? Porque no Brasil, por exemplo, a herança só se cobra 4%, nos Estados Unidos se cobra 50%. Né? Por isso que muita gente diz, Bill Gates doou um monte para não ir para o fisco, não é verdade? Confisco da propriedade de todos os emigrados e rebeldes. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com monopólio exclusivo. Por quê? Porque a Rússia, por exemplo, quando começou a Revolução Russa, tinha 1000% de inflação. E banco nada mais é do que o oitavo pecado capital. Eu penso dessa forma, né? Então, um banco estatal, né? E foi um dos princípios, quem vê a radiografia do golpe, um dos princípios da queda da Dilma. Quando ela baixou os juros do Banco do Brasil e da Caixa, os banqueiros já começaram a se articular para financiar o golpe dela. Centralização de todos os meios de comunicação. Por quê? Meio de comunicação é detentor de meio de produção. Ele informa de acordo com o que ele pensa e não com o que é verdade, né? Vocês viram a Globo apoiar a reforma da Previdência, que vai ferrar com todos os trabalhadores. Por quê? Porque ela é rentícia e ela não está preocupada com o trabalhador, tá? Então, regulação dos meios de comunicação. Por que não existe imprensa livre? Né? Isso é papo furado. Imprensa livre. Livre do quê? Né? Quem é que paga os comerciais do Jornal Nacional? Quem é que paga as propagandas da Folha de São Paulo? São grandes burgueses. Então, por que eles vão falar mal dos grandes burgueses? De jeito nenhum, eles trabalham para eles. Né? Multiplicação das fábricas nacionais e dos instrumentos de produção, arroteamento das terras incultas, que seriam as devolutas, né? Fazer elas produzirem, e o melhoramento das terras cultiváveis, segundo um plano geral. Unificação do trabalho obrigatório para todos. Marx vai dizer que o trabalho é a razão da existência do homem, tá? Então, um cumprimento aqui da filosofia de Marx, tá? O trabalho obrigatório para todos, a organização dos exércitos industriais, particularmente para a agricultura. Unificação dos trabalhos agrícolas e industrial. A abolição gradual da distinção entre cidade e campo, ou seja, a diminuição das diferenças financeiras entre ganhos do trabalhador do campo e do trabalhador, né, das fábricas que estavam nascendo, tá? Por meio de uma distribuição mais igualitária da população pelo país. E por último, educação pública e gratuita a todas as crianças. Abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como era praticada hoje. Associação da educação com a produção material e etc. Tá? Então, são planos que acabam com o quê? Com a miséria na Rússia, aliás, com a miséria da classe trabalhadora que Marx acompanha, né, com as promessas não cumpridas pela burguesia, né, porque o lema da burguesia era o quê? Igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade se chega como? Se o burguês tem dinheiro e o trabalhador não. Né?
a diferença intelectual seria enorme. Como é que se faz isso? Escola pública. Se fez? Muito pouco. Né? Bem sabotada como é no Brasil. Né? Sabotada, como quando um presidente quer tirar filosofia, porque é uma disciplina que ensina a pessoa a pensar e refletir, história para você não repetir erros do passado, né? Sociologia para você entender a sociedade como se apresenta. Né? Então, o próprio Thomas Haver, né, já dizia que a educação da classe trabalhadora sempre foi precarizada, por quê? Para ela não se rebelar e se manifestar contra o status quo dominante. Tá? Então, essa igualdade nunca foi cumprida. Liberdade, se não tem igualdade, como é que você vai ter liberdade? Você vai ser sempre dependente de alguém. E que fraternidade que existia se milhares de trabalhadores passavam fome? Não é à toa que fizeram a Revolução de 1848. Tá? E por isso, não deu certo. Marx vai escrever lá o 18 Brumário a pedido do New York Times, vai dizer que a história, quando se repete pela segunda vez, é uma farsa. Foi uma farsa, o povo foi alienado novamente, deu poder a Napoleão, e aqui, da mesma forma, o partido de Lenin perde, mas ele sabe que a história irá acontecer como aconteceu na França, então ele prefere dar o golpe, né, e implantar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que só vai ser dissolvida em 1991, né? Teve muitos problemas, mas também teve muitos avanços. Ok, pessoal? Essa é a minha participação. Na próxima eu volto a falar dos gulags, e também eu preciso falar para você, começar a falar sobre o marxismo, né, quando chegou ao Brasil, né, que não foi no tempo de Dom Pedro II, né, até porque a Revolução Russa de 1917, Dom Pedro II foi derrubado em 1889. Né? Isso é mais uma destruição intelectual da história que o Brasil Paralelo tenta contar, ok? Eu vou botar o vídeo do Brasil Paralelo, por quê? Porque o Brasil Paralelo diz que mataram o coitado do imperador Nicolau, a família mais rica do mundo, que metralhou no Domingo Sangrento, né? 1,5 milhão de pessoas que estavam ali, muitas morreram, né? E aí nada mais foi do que, né, uma revolução. Ela não se cumpre, não chega ao final, se você tiver um herdeiro legítimo que outros países possam apoiar para chegar ao poder. Né? Por isso que na Revolução Francesa na burguesa cortaram a cabeça do Luís XVI. E aqui, né, na Revolução Trabalhadora da Rússia, né, claro, mataram Nicolau, seus filhos, a mulher, tudo para acabar com a linhagem, né, e instalar, né, a princípio Lenin queria instalar realmente o comunismo, mas depois da morte dele virou stalinismo e nada mais do que uma ditadura. Ok? Até a próxima.